Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu sou professor de Educação Física e esse é o segundo bimestre do módulo 2 dos anos finais do Ensino Fundamental das Unidades Escolares da DIESP. Ao término dessa videoaula, você será capaz de identificar esportes de precisão, de invasão, técnico-combinatórios e lutas. Além disso, irá identificar as características de cada um e conhecer algumas de suas modalidades. Então, vamos lá? O esporte é um fenômeno social extremamente difundido na mídia, que mobiliza um grande número de pessoas, movimenta economias nacionais e internacionais e agrega diversos valores como o cuidado consigo mesmo. O esporte é uma prática da cultura corporal de movimento. São caracterizados por competições, regras universais e federações e confederações que organizam as práticas esportivas. Existem inúmeras atividades desportivas que podem ser classificadas segundo sua finalidade e intenção. As modalidades esportivas podem ser classificadas de acordo com a lógica interna que está ligada à organização estrutural do jogo em si. A divisão entre esportes coletivos e individuais se dá em função da colaboração. Nos esportes coletivos, é necessária a colaboração de toda a equipe para atingir determinado desempenho. Já no esporte individual, o atleta depende apenas de si para atingir seu desempenho. No esporte, sempre haverá disputa entre adversários. Dividindo em duas categorias, classificamos a primeira em relação com a interação entre os adversários, quando as ações de um adversário interferem diretamente nas ações do outro, havendo ou não contato físico. A segunda é a relação sem interação entre adversários. Nessa relação, não há interferência nas ações de um adversário sobre a do outro. Esportes de precisão são aqueles onde o jogador deve arremessar, bater ou lançar um objeto, que pode ser uma bocha, bola, flecha, projétil, etc., visando acertar um alvo específico que pode ser fixo ou móvel. Suas principais características são controle do atleta quanto ao manejo preciso do objeto, mira ou pontaria precisa, a existência de um lançador, batedor ou arremessador, a existência de uma relação proporcional entre o alvo e o objeto a ser lançado em relação ao formato e à distância. As provas são disputadas individual e coletivamente, porém não há interação direta entre seus adversários. Entre suas modalidades mais populares, podemos citar a bocha, a sinuca, o boliche, o arco e flecha e o tiro desportivo. Os esportes de invasão ou territorial são modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe em introduzir uma bola ou outro elemento a uma meta ou setor de quadra ou campo defendida pelo adversário ao mesmo tempo que protege a própria meta ou setor. Algumas de suas modalidades são o futebol, o handebol, o basquete, o futsal, o rugby e várias outras. O futebol, por exemplo, é um esporte mais jogado no Brasil e no mundo, sendo comum em todas as idades e classes sociais. Possui 2 times de 11 jogadores, sendo um deles o goleiro, que é o responsável por defender o gol. Em 2 tempos de 45 minutos, os times devem levar a bola ao gol com pés, peito, ombro ou cabeça. O rugby foi criado na Inglaterra em 1823 e consiste de 2 equipes, cada uma com 7 a 15 participantes, com o objetivo de alcançar a trave em forma de H. O basquete foi criado em 1891 para ser jogado durante o inverno, sendo assim realizado em quadra fechada. O jogo consiste em 2 times de 5 jogadores que devem tocar a bola no chão com uma das mãos até a cesta no fundo da quadra. Uma partida tem 4 tempos de 10 minutos e um intervalo de 15 minutos na metade. Os esportes do técnico combinatório são aqueles onde são avaliadas a beleza estética e o grau de dificuldade dos movimentos executados pelos atletas, de acordo com padrões ou critérios estabelecidos nas regras de cada modalidade. Uma das características comuns desses esportes são as acrobacias.
Alguns exemplos são a ginástica artística, a ginástica rítmica, o nado sincronizado, a patinação artística e os saltos ornamentais. A ginástica artística é uma modalidade que apresenta uma sequência de movimentos em diferentes aparelhos e que exige coragem, concentração, força e leveza. Os antigos gregos praticavam a modalidade para a manutenção da força física e também como treinamento militar. A ginástica artística foi desenvolvida como movimentos baseados no balé e na dança teatral, numa mistura de arte, criatividade e capacidade física, cuja execução é realizada em sincronia com a música. Também conhecida como ginástica rítmica desportiva, ou GRD, foi reconhecida como modalidade esportiva essencialmente feminina em 1862 pela Federação Internacional de Ginástica. O nado sincronizado ou natação artística mistura elementos da natação, dança e ginástica. Consiste na realização, dentro de uma piscina, de uma rotina de movimentos ao ritmo da música. Pode ser disputada individualmente, em casal ou equipe. Vamos falar das lutas. Elas trazem a cultura de diferentes países em sua história. Por isso, é o esporte mais rico em questão cultural. A educação física tem a oportunidade de resgatar a capoeira como parte da cultura dos negros. Essa modalidade inclui dança, música e gestos que mostram a historicidade. As lutas não são apenas as técnicas sistematizadas, mas um conjunto de valores construídos e reconstruídos ao longo do tempo, os quais devem ser pensados como instrumentos de aprendizagem e socialização escolar. Então, pessoal, nessa aula nós vimos a definição, características e modalidades dos esportes de precisão, de invasão, técnico-combinatórios e lutas. Leia o nosso material didático, ouçam nossos podcasts para se aprofundarem mais no assunto. Bons estudos e até a próxima!